Bom, a mensagem que eu trago hoje, o recado do coração para a sua vida, vai falar para que você veja além. Veja além, porque a sua visão determinará a sua conquista. É isso que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar nessa noite e mais uma vez eu peço toda a sua atenção para a santa palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Então vamos lá? Números, capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vamos pular para o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram naqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Verso 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de quantos dias? 40 dias. Verso 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Diga graças a Deus. Então a Bíblia diz que Moisés escolheu, como diz o verso 2, 12 espias. E algo importante para você guardar no seu coração é que a Bíblia diz que esses 12 espias, eles não eram quaisquer espias, eles eram maiorais da tribo. Eram 12 homens que eram cabeças, que eram líderes das tribos de Israel. Isso significa que eram homens que conheciam bem a palavra de Deus. Eram líderes. E aí Moisés ordenou a esses 12 que fosse até a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, segundo a palavra de Deus. E Moisés pediu para que esses 12 homens trouxessem um relatório. E Moisés disse a eles tudo aquilo que eles deveriam anotar, tudo aquilo que deveria fazer parte desse relatório. E aqui o verso 21 confirma para a gente que todos subiram e espiaram a terra de um canto a outro. Essa informação também é importante para que você guarde isso dentro do seu coração. A Bíblia diz que todos os 12 espiaram a mesma terra. Moisés não enviou espias para um lugar e outros para outro lugar. Todos os 12, isso é importante frisar aqui, espiaram a mesma terra. E a Bíblia diz no verso 22, dê uma lidinha novamente aí na sua Bíblia.
Na nossa Bíblia está escrito que eles foram até a banda do sul e a Bíblia diz que ali estavam Aimã, Sesai, Talmai, que eram filhos de Anak. Olhe para cá. Anak é uma descendência de gigantes. Entende-se até mesmo que o gigante Golias descendeu de Anak. Então aqui, quando a Bíblia fala no verso 22 que eles passaram por Aimã, Sesai e Talmai, eles passaram por gigantes. Guarde essa informação no seu coração também. E o verso 23 vai nos dizer que também ali, durante a passagem deles, eles viram que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Acontece que lá nessa terra prometida, os espias nos dizem aqui que para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens com uma verga. O cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Isso significa que a bênção é grande demais, não é? Então você vai guardando essa informação aí no seu coração. Os espias viram gigantes e os espias viram então um cacho de uvas bem grande. E aqui diz então que depois de quantos dias os espias voltaram? Depois de 40 dias. Eles ficaram 40 dias espiando a terra e depois voltaram. E diz o verso 26 que eles vieram então entregar esse relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel. Então agora nós vamos ao relatório. Chegou o momento da gente saber o que esses espias colocaram no relatório. Lembrando que eles eram o líder das tribos e eles foram espiar a mesma terra. Tá entendida essa parte? Eles eram líderes e eles foram espiar a mesma terra. E a Bíblia diz então no verso 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Opa, tá bom esse relatório? Começou bem? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Tá bom, até agora tá bom, né? Olha, a gente foi, Moisés, na terra que você nos mandou. É verdade, sim. Naquela terra que nós vamos alcançar, que você nos mandou espiar, na verdade, realmente, ali mana leite e mel. E esse aqui é o fruto. Provavelmente devem ter trazido para Moisés um cacho de uva bem grande, né? Ok? Vamos para o verso 28. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? O verso 28, bom, o 27 a gente viu que está tudo bem. Aí chega o verso 28. O povo, porém, chegou a palavrinha que não podia chegar. Começou bem, né? O povo, depois tem um porém aí na sua Bíblia, tem? Certamente, em todas tem, não é? O povo, porém, não, irmão, aí porém eu vou precisar parar aqui, olha para cá. Essa palavra, porém, ela é uma palavra que eu posso dizer que ela não deve estar na maioria dos momentos na boca do crente. Sabe por que não? Porque aí a pessoa vai e pergunta assim para a outra: e aí, fulana, você está fazendo a campanha ali para o seu marido, né? Eu estou sabendo que você está lutando pela salvação do seu marido. E ela fala: eu estou fazendo a campanha sim por ele, mas já acabou. Mas ele está a mesma coisa. Esse porém aqui é a mesma coisa que ela estivesse dizendo mais, né? É a mesma palavra, é o mesmo sentido. Não, eu estou lutando por ele sim, estou indo lá na igreja do pastor Fabrício, estou fazendo ali as campanhas de sexta-feira, até aí tá bem, né? Mas ele não mudou. Não, irmão, não tem mais. Não, eu estou indo sim, eu estou lutando por ele, Deus vai fazer. Então essa palavra mais, essa palavra porém, você já está aprendendo aqui que você tem que tirar da sua fala. Você tem que tirar do seu relatório, sabe por quê? Porque o mais, ele vai anular o que você falou antes. O verso 27 não estava bom?
Eles não disseram, olha, nós fomos àquela terra verdadeiramente ela mana leite e mel. O povo, porém. Então ali a gente já percebeu que vinha algo então negativo. E você não pode negativar aquilo que você fala. Então se alguém aqui está lutando pelo marido, se alguém aqui está lutando pela esposa, se alguém aqui está lutando pelo filho, não tem mais. Não tem porém. Porque com Deus, com a palavra de Deus não pode ter dúvida. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Então, se alguém pergunta, como é que você está com relação à busca do seu esposo? Não, eu estou lutando, vou continuar, ele vai se converter, ele vai virar homem de Deus. Não, o meu filho vai vir para a casa de Deus. Ah, eu soube que você foi no médico, o que aconteceu lá, um diagnóstico? Não, eu fui lá sim, mas não tem mais não, eu fui lá e eu vou ficar curada em nome de Jesus. Amém? Então não tem mais, porque quando você coloca essa palavra mais, você anula o que você falou. Você coloca dúvida, e não pode haver dúvida na fala de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Glória a Deus. E o verso 29, aliás, vamos voltar para o verso 21 para a gente entender o que eles falaram. Então começaram bem, dizendo que na terra manava leite e mel, e no verso 28 eles dizem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Poxa, as cidades são fortes, as cidades são grandes, e ali também nós vimos os filhos de Anak, que são aqueles gigantes que a gente viu lá em cima. E olha como é que ele vai continuar o 29. Olha só o que eles vão falar. Os amalequitas, eles habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, eles ficaram, olhe para cá, eles ficaram aqui, de acordo com o verso 29, especializados em gigantes. Eles estavam totalmente focados no problema, eles entendiam tudo de problema, eles entendiam tudo sobre o gigante, eles sabiam até que parte que cada um desse povo inimigo morava. Chegou a fazer divisão, olha, o amalequita habita na terra do sul, o heteu e jebuseu e amorreu na montanha, o cananeu no pé do mar. Aqui o que eles fizeram, na verdade, eles colocaram o problema grande e Deus pequeno. E eram líderes, eram maiorais da tribo de Israel. Davi, quando enfrentou Golias, não fez isso, fez? A Bíblia diz que Davi, quando se deparou com Golias, ele disse o quê? Você vem a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não se especialize, não fique falando do problema, olhe para Deus que você serve. Nós estávamos ali no sábado, naquela reunião maravilhosa de mulheres, e nós aprendemos ali, também no livro de 1 Samuel, no caso de Davi é 17, mas essa passagem é o capítulo 1, onde fala que Ana subia ali ao monte Siló e ela ficava sempre olhando para Penina, porque Penina tinha filhos, ela não tinha filhos, e o olhar de Ana estava focado em Penina, e ela não buscava, ela não adorava Deus. Então nós como igreja precisamos entender, você que está aqui precisa entender que o seu problema não é nada diante do Deus que você serve. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço você, mas eu não preciso, porque eu conheço Deus que eu e você servimos. Ele é grande, Ele é poderoso. Creia que o seu Deus é grande, o seu Deus é maior do que o seu problema. Essas pessoas estavam ali enfocando o problema, colocando o problema enorme, viam os gigantes. Puxa, eles passaram por um cacho de uvas tão grande que precisava de 2 homens para carregar, mas em nenhum momento eles colocaram isso no relatório. Os olhos deles estavam focados nos gigantes, se especializaram nos problemas. Quantos de nós, irmãos, às vezes no decorrer da nossa vida, nosso dia a dia, a gente fala mais do problema do que da palavra de Deus.
Não permita que o inimigo faça com que você fique enganado, engane você. Ele é um mentiroso. A palavra do seu Deus é a verdade. E Deus diz para você nessa noite que Ele é maior do que o seu problema, que Ele é maior do que a sua adversidade. Você só precisa crer. Você só precisa confessar essa palavra. Amém? Deus é maior. Aleluia. E aí então chega o verso 30. Diga para esse querido que está do seu lado, chegou o verso 30. Mas eu preciso que você diga isso para ele, assim com o rosto de quem está com muita esperança. Fale. Como é que é o rosto de quem está com esperança? Faz aí. Eu acho que eu vou precisar dar uma ensaiadinha aqui com vocês. Como é que é aquele rosto assim, olha, chegou o verso 30, finalmente, né? Assim como, igual como se você estivesse assim num deserto e aparecesse para você depois de caminhar no deserto uma fonte lá de água. Imagina, você está caminhando há horas no deserto, de repente você vê uma água ali. Você vai ficar esperançoso, né? Você vai falar como? Água! Não é isso? Então diga para ele, chegou o verso 30. Agora ficou bom. Chegou o verso 30, amém? Porque até agora a gente só ouviu o relatório negativo, né, irmãos? Até agora foi tudo negativo, né? Os espias só trouxeram informações o quê? Ruins. Mas aí quando eu digo para você se alegrar, é que o verso 30 ele é especial, pastor Fabrício. O verso 30 diz então Calebe, que era um dos espias, fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Oh, pode aplaudir ao Senhor! Mudou! A fala mudou! O relatório mudou! Aleluia! Era a mesma terra. Os espias estavam ali espiando a mesma terra. Mas Calebe, e a Bíblia também diz mais à frente que Josué, somente Calebe e Josué mudaram o relatório, trouxeram um relatório positivo, trouxeram um relatório de fé, trouxeram um relatório de esperança, trouxeram um relatório de certeza, e essa é a fala de um filho, de uma filha de Deus, amém? Essa deve ser a fala de alguém que serve ao Senhor. Ele não teve dúvidas, ele disse: subamos com ânimo. Ele não teve medo, e ele também passou por gigantes, mas o olhar dele não estava no gigante. Ele espiou a mesma terra, havia gigantes ali onde Calebe e Josué estavam, mas ele disse: subamos animosamente. Ele sequer falou: olha, vamos subir, mas olha, a irmã Cesai Talmai tá lá, hein? Você vai devagar. Vamos devagarzinho, porque se esses gigantes pegarem a gente está arrebentado. Foi assim que Calebe disse, irmãos? Não, subamos com ânimo, subamos com alegria, subamos com esperança, porque certamente ele não deixou nenhuma dúvida. Ele não disse assim, porque é bem provável, assim, tem 90% de chance da gente conquistar aquela terra. Não, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Esse deve ser então o relatório de alguém que serve a Deus. Esse deve ser o relatório, essa deve ser a fala de um homem e de uma mulher de Deus. Porque, como eu falei, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Não sei qual é a situação que ele tem pintado, qual é o quadro que ele tem desenhado na sua vida diante de você. Não aceite. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu e o meu esposo vamos fazer um clamor, e eu e ele juntamente vamos unir a nossa fé com a sua fé, e nós vamos determinar
determinar a sua bênção. Amém? Daqui a alguns minutinhos você terá essa oportunidade e eu quero que você, com intrepidez, com ousadia, com certeza, determine a sua bênção. Você que até hoje estava olhando para a adversidade, olhando para o problema, talvez você chegou aqui nessa igreja abatido, desanimado, querendo realmente uma palavra vinda da parte de Deus. Eu digo para você que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, se você permitir que essa palavra alcance o seu coração. Amém? Certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a fala de quem serve ao Senhor de verdade. E olhe que coisa séria, irmãos, olhem o fim dessa história e a sentença que Deus deu para essa história. Capítulo 14, vá lá para o verso 24 para a gente encerrar. Olhe que fim essa história tomou e a sentença que Deus decretou sobre aquele povo. Capítulo 14, verso 24 diz: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Agora vá para o verso 29. Palavra do nosso Deus àquele povo. E Deus disse: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E o verso 30, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo quem? Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha que coisa séria, irmãos. A sentença do Senhor era que todo aquele povo que foi inflamado, que acreditou na palavra dos 10 espias, a Bíblia diz que ninguém acima de 20 anos, que eram considerados responsáveis pela decisão que tomavam, ninguém entrou na terra prometida, naquela terra que tinha um cacho de uva carregado por 2 homens, naquela terra que mana leite e mel. Ninguém entrou, a não ser Calebe e Josué, porque a Bíblia diz que neles havia outro espírito. Oh, querido, que você que está aqui nessa noite, que em você o Senhor possa encontrar um outro espírito. Amém? Que em você o Senhor possa encontrar o Espírito Santo de Deus, que você possa ver além, porque como nós falamos aqui no início dessa mensagem, a sua visão determinará a sua conquista.